No vídeo anterior, eu expliquei a parte teórica sobre funções, falando sobre a função afim, função quadrática, concavidade da parábola, vértice e aplicações em problemas de lucro máximo. Agora, no vídeo de hoje, eu vou levar esses conceitos aqui para o Google Colab. A ideia aqui é mostrar como eu posso usar Python para criar funções, calcular valores e visualizar os gráficos. Eu vou trabalhar com 4 exemplos. Primeiro, uma função afim crescente, depois uma função afim decrescente, em seguida uma função quadrática com ponto de mínimo e, por último, uma função quadrática aplicada a um problema de lucro máximo. Então, meu nome é Fabrício Carnevale, eu sou estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Unifil de Londrina, e você está no meu canal Fabrício Carnevale Dados IA. Então, vamos começar o vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer é importar a biblioteca NumPy e também a biblioteca Matplotlib. Essas duas bibliotecas elas são muito usadas em análise de dados, matemática com Python e visualização de informações. Então aqui eu coloco um comentário, importando a biblioteca NumPy, ela será usada para criar uma sequência de valores para x. Então a gente usa aqui o comando import, NumPy as np, np é o apelido da função que a gente coloca. Depois aqui a gente importa a biblioteca Matplotlib, ela será usada para criar os gráficos das funções. Então aqui está o comando, import matplotlib pyplot as plt, plt é o apelido da biblioteca. A gente dá um play aqui para poder importar. Ok. E aqui está nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo é uma função afim crescente. E aqui, como a gente já viu na teoria, aqui é a forma da função afim. F de x é igual a x mais b. Então aqui a gente cria uma sequência de valores para x. Aqui eu coloquei uma explicação aqui da função. A gente usa a função arrange da biblioteca NumPy. Como eu coloquei o apelido aqui, o apelido np, então eu escrevo aqui np.arrange, o x recebe, np.arrange de menos 5 a 5, passando de 1 a 1. Então aqui a gente cria a função, f de x igual a 2x mais 3, aqui está o y, que é a nossa função, que recebe 2 vezes x, esse asterisco aqui é multiplicando, 2 vezes x mais 3. A gente cria o gráfico aqui da função plt.plot xy e o marker igual a 0, recebe 0. Colocando o título no gráfico, plt title, o título do nosso gráfico é função afim crescente, e aqui a função é f de x igual a 2x mais 3, nomeando o eixo x, plt.xlabel, x, e nomeando o eixo y, plt.ylabel, f de x, que é a nossa função. Aqui a gente ativa a grade aqui para facilitar a visualização, plt.grid true, e aqui a gente exibe o gráfico com o plt.show. Lembrando que aqui no começo a gente já tinha importado tanto a biblioteca NumPy quanto a biblioteca Matplotlib. Aqui está o gráfico, é uma função da função afim crescente. Você pode ver que é uma reta, que está crescendo da esquerda para a direita. Agora vamos para o segundo exemplo. No caso aqui vai ser uma função decrescente. Essa é a nossa função, f de x igual a menos 3x mais 4. Então, aqui o exemplo 2 é uma função afim decrescente, Lembrando que porque o nosso a aqui é negativo, o menos 3, que é o nosso a aqui da função, ele é negativo, por isso que a função é decrescente.
Então aqui a gente cria novamente a sequência de valores para x. Então x recebe np.arrange de -5 a 5, porque o 6 aqui não entra, né? Passando de 1 a 1, de 1 por 1. Criando a função f de x igual a menos 3x mais 4. Então aqui é o y, né? Que é igual a menos 3 vezes, né? O asterisco é vezes x mais 4. Aqui a gente cria o gráfico, como a gente fez no exemplo 1. plt.plot xy marker igual a 0, recebe 0. Colocando o título no gráfico. Então, plt.title, o nosso título é função afim decrescente, aqui é a função f de x igual a menos 3x mais 4. Aqui a gente coloca o nome nos eixos, né, igual a gente fez no exemplo 1. plt.xlabel, que é o x. plt.ylabel, que é a função f de x. Aqui a gente ativa a grade, plt.grid, true. E aqui a gente coloca o comando para exibir o gráfico, plt.show. Aqui no caso, então, aqui está nosso gráfico da função decrescente. Ela é decrescente porque o nosso a é negativo, né? O coeficiente aqui angular é negativo, então a função é decrescente, como a gente pode ver aqui no gráfico. Agora, vamos para o exemplo 3. Agora a gente vai mostrar uma função quadrática com ponto mínimo. Por que a função quadrática, nesse caso aqui, tem um ponto mínimo? Porque a parábola dela é para cima, porque o nosso a aqui é positivo, então a parábola é para cima, ela tem um ponto mínimo. Então aqui está o exemplo, a nossa função que a gente está usando como exemplo, né? f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então a função quadrática tem a forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é a forma da função quadrática. Então aqui a gente cria uma sequência de valores para x. X recebe np.arrange de menos 2 até, no caso aqui, 6, né? Porque acho que o 7 não entra, passando de 1 por 1. Criando a função, então, nesse caso o a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 3. Então, y é igual a x ao quadrado, né? Por isso que é asterisco duplo, ao quadrado menos 4x, que é 4 vezes x, mais 3. Aqui a gente calcula o x do vértice, naquela fórmula x do vértice igual a menos b sobre 2a. Lembrando que o a é 1, b é igual a menos 4 e c igual a 3. Então aqui o x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a, né? O asterisco aqui está multiplicando. 2 vezes a. Depois a gente calcula o y do vértice. Para isso substituímos o valor de x do vértice na função. Então para achar o y do vértice basta substituir o x do vértice aqui na função. Então fica a vezes x do vértice ao quadrado mais b vezes x do vértice mais c, criando o gráfico da função. Então aqui a gente cria o gráfico da função, né? plt.plot xy marker igual a 0, label é a nossa função, f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 3. Então aqui a gente destaca, né, o vértice no gráfico, plt.scalar, x do vértice, y do vértice, label, que recebe fstring vértice, aqui o x do vértice, né, entre parênteses e chaves, e o y do vértice. Aqui a gente coloca o título no gráfico, plt.title, o nosso título é função quadrática com ponto de mínimo. Aqui a gente nomeia os eixos, né? plt.xlabel, que é o eixo x, plt.ylabel, que é a função f de x. Aqui a gente ativa a grade, né? plt.grid, true, exibe a legenda, plt.legend, que é a legenda, e aqui a gente exibe o gráfico, plt.show.
mostrando o vértice na tela. Então, print o vértice da parábola, que vai ficar embaixo do gráfico, né? Print o vértice da parábola é x do vértice, y do vértice. E aqui está o gráfico. O gráfico, como A é positivo, essa parábola é para cima, né? Então ela tem um ponto de mínimo. E o ponto de mínimo é o vértice 2 no eixo x e menos 1 no eixo y. E embaixo aqui embaixo aqui a nossa explicação aqui. O vértice da parábola é 2.0 e menos 1.0. Então, chegamos aqui ao nosso exemplo 4, né? Função quadrática com ponto de máximo. No caso aqui, a gente vai usar uma função para calcular o lucro. Aqui está a nossa função, né? L de x, porque a gente vai calcular o lucro, é igual a menos 2x ao quadrado mais 24x menos 40. Então, aqui, como o nosso A é negativo, a parábola será para baixo, né? Então, ela terá um ponto de máximo. Então, aqui a gente cria uma sequência de valores para x, né? Como a gente fez nos outros exemplos. Nesse caso, x representa a quantidade de produtos. Então, aqui, x, que recebe np.arrange, 0 até 12, passando de 1 por 1. Criando a função de lucro. L de x igual a menos 2x ao quadrado mais 24x menos 40. Aqui, então, o nosso A é igual a menos 2, o B é igual a 24 e o C igual a menos 40. Então, nossa função está aqui, lucro que recebe menos 2 vezes x ao quadrado mais 24x menos 40. Definindo os coeficientes da função. Então, o A recebe menos 2, o B 24 e o C menos 40. Calculando o x do vértice. O x do vértice indica a quantidade que gera o lucro máximo. Então, a gente calcula aqui o x do vértice, que é menos b sobre 2a, o x do vértice, né? Menos b sobre 2a. A gente calcula o y do vértice substituindo o x do vértice na função. Então, o y do vértice vai ser a vezes x do vértice ao quadrado mais b vezes x do vértice mais c. Criando o gráfico da função de lucro, plt.plot, x e lucro, marker, né, recebe 0, label recebe L de x, que é igual a menos 2x ao quadrado, que é a nossa função, né? Menos 2x ao quadrado mais 24x menos 40. Destacando o ponto de lucro máximo no gráfico. PLT scalar, x do vértice, y do vértice. Label, que recebe lucro máximo, que é o x do vértice e o y do vértice. São os pontos, né, da função. Colocando o título no gráfico, plt.title. Então, o título do nosso gráfico, plt.title, entre parênteses, função quadrática aplicada ao lucro máximo, nomeando os eixos. Então, aqui o nosso eixo x, plt.xlabel, é a quantidade de produtos, o eixo x, e o plt.ylabel é a nossa função lucro, né? Aqui a gente ativa a grade, plt.grid, true, exibe a legenda, plt.legend, e depois a gente exibe o gráfico, plt.show. Então aqui a gente mostra o resultado na tela, né? Lembrando que a fstring aqui permite colocar variáveis dentro de uma frase usando chaves, que é o que a gente fez aqui, né? Print fstring e o lucro máximo é de... E aqui, como é em reais, a gente coloca duas casas decimais, por isso que é ponto 2F aqui. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função. A parábola é para baixo, né, porque o nosso A aqui é negativo, menos 2. E aqui está o ponto de lucro máximo, que no caso seriam 6 produtos e R$ 32 o lucro máximo, que é a função quadrática aplicada ao lucro máximo.
Então, nesse vídeo eu mostrei como trabalhar com funções na prática usando Python no Google Colab. Eu comecei com uma função afim decrescente, depois mostrei uma função afim decrescente e em seguida trabalhei com uma função quadrática com ponto de mínimo e finalizei com uma função quadrática aplicada ao lucro máximo. O mais interessante é que, usando o Python, eu consigo não apenas calcular os valores, mas também visualizar o comportamento das funções por meio dos gráficos. E isso ajuda muito no aprendizado, porque fica mais fácil entender quando uma função cresce, quando ela decresce, quando uma parábola tem ponto de mínimo e quando ela tem um ponto de máximo. Esse conteúdo também é importante para quem estuda ciência de dados, porque funções aparecem em gráficos, modelos matemáticos, análise de tendências, previsão de resultados e otimização. Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo de hoje. Peço que você deixe seu like, que ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E acompanhe também outros vídeos aqui do canal. Esse canal que é especializado em ciência de dados, análise de dados e inteligência artificial para estudantes e pessoas que estão querendo conhecer mais sobre essa área tão importante da tecnologia. Então é isso, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.